Beleza. Então, vamos começar movimento e força, né? Hoje eu só vou rabiscar. A minha letra é essa aí mesmo. Eu prometo para vocês que um dia a gente, se tiver oportunidade, eu mostro para vocês como minha letra é bonita, num quadro, no papel, né? Mas aqui é o que melhor dá para fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o movimento. Vou começar com a descrição do movimento. A descrição do movimento é o quê? Cinemática. É o nome. Eu costumo brincar que esse camarada que coloca até pequenininho aqui, né? É quase uma matemática. O nome já é muito propício. Cinemática e matemática. Porque aqui, né, o que a gente aprende no ensino médio é basicamente o quê? Um conjuntinho de equações, de formulinhas, né? E a gente sai aplicando, né? Tentando resolver os problemas com aquele conjunto de equações na mão, né? E depois, na sequência, a gente vai falar de força. Força é o quê? Dinâmica. Dinâmica cinemática é a descrição dos movimentos, como eles acontecem, e aí depois a gente vai falar, né, dinâmica. Por que que eles acontecem? Vamos começar com a cinemática. Não é muito legal isso, não. Normalmente eu começo pela dinâmica e da dinâmica a gente tira as formulinhas da cinemática. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque para fazer isso eu preciso de um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de cálculo, né? E isso eu sei que para vocês pode não ser tão legal. Mas enfim, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem para a descrição na cinemática é definir aqui algumas grandezas físicas. E a primeira delas para a gente é definir posição, né? Posição é algo muito intuitivo da gente. Vamos admitir que a gente tem aqui um camarada se movimentando no espaço. Esse é o movimento desse cara. O movimento desse cara, que eu desenhei aqui, ele tem um nome. Isso aqui é a trajetória. Aos poucos, eu vou colocando os nomes, as palavras, porque é uma linguagem. Então, a gente tem que falar a mesma linguagem. Descreva a trajetória do objeto, do pássaro. É isso aqui. Eu quero saber qual é o caminho que ele está percorrendo no espaço, né? Para descrever a trajetória dele, o movimento dele, eu preciso marcar as posições dele, né? Sucessivamente, à medida que ele vai se movimentando, a posição dele vai mudando. Num certo instante, ele está nesse ponto. No outro instante, ele está num outro ponto. No outro instante, ele está no outro ponto. No outro instante, e isso, né? Ponto após ponto no espaço, ele vai descrevendo a trajetória dele, né? Esse ponto no espaço é o que eu chamo de posição dele no espaço. E posição, né, é uma grandeza física meio não, ela é ao mesmo tempo concreta, mas ela é meio subjetiva. Eu não vou dizer que é abstrata, ela é meio subjetiva. A palavra correta e técnica para isso é o quê? Ela é relativa. Porque a minha posição, ela depende de onde eu estou marcando essa posição. Então, se você falar assim para mim, qual é, Hugo, a sua posição? Eu vou perguntar assim, a minha posição é 50 centímetros em frente ao monitor. Então, a minha posição, eu estou a 50 centímetros à frente do monitor. Opa, cadê o monitor? Está ali. Cadê o Hugo? 50 centímetros na frente. Pegou eu. Ou então eu posso dizer o seguinte, qual é a minha posição? Eu estou a 2,5 metros da porta, né, de entrada desse quarto, né? Então, olha só, a minha posição agora, antes era 50 centímetros, 50 centímetros é uma distância, né, a partir do monitor. Agora é o quê? 2,5 metros a partir da onde? De outra referência. Agora a referência passou a ser quem? A porta. Eu entreguei agora meu mineirês, né? A porta. Então, para marcar a posição de um camarada no espaço, a primeira coisa que a gente precisa é de uma referência, né? É um monitor. É a porta. É a torre da igreja. É um marco na beira da rodovia, certo?
né? É isso que a gente precisa. Como é que a gente ilustra isso aqui no livro? Né? A gente pega, né, na tela, a gente vai pegar uma referência, eu vou fazer um desenho da torre de uma igreja? Não. Da tela do computador? Não. Eu vou simplesmente marcar aqui, ó. A minha referência vai ser um eixo, um conjunto de eixos, que a partir dele, o vertical até fica legal, mas o horizontal, né? Como a gente vive num mundo tridimensional, então eu vou usar 3 eixos que vão marcar essa posição desse camarada. Ah, posso usar uma única dimensão? Pode. Agora aqui na introdução eu vou usar as 3 que são as mais gerais. E aí, como é que eu marco a posição desse camarada? A partir da referência. Minha referência é o quê? É onde esses eixos se encontram. É a origem do meu sistema de coordenadas, né? Então, esse camarada que está aqui é a minha referência. Pode ser o meu monitor. Quem que é esse cara? Estou representando esse camarada aqui, esse conjunto de eixos aqui. Ah, é o meu monitor, é a minha porta, é a torre da igreja, é o marco na beira da estrada, né? Essa é a minha referência. E a partir da origem, a gente marca a posição. Tá. Né? Então, da origem até a posição. Então, esse camarada aqui, eu vou usar, né? Eu estou usando só, não precisam entender, daqui a pouco a gente vai melhorar isso, né? Eu vou dar um nome para esse camarada que está aqui, ó. Como ele é uma setinha, eu vou usar um R, poderia chamar de qualquer coisa, S, H, o que quer que seja. Eu vou optar por chamar de R, né? Esse R, com uma setinha em cima, né? E vou dar um nome para ele, né? Eu vou chamar de I ou 1, que é, por exemplo, a minha posição inicial. E aí, à medida que ele vai se movimentando, o que que muda? Muda a posição. E esse camarada que está aqui é posição final, né? Então, esses caras que estão aqui, vamos dar nome para eles, esses caras que estão aqui, da maneira como eu estou colocando, eles são o que a gente chama de vetores. Por quê? Porque eles são uma setinha. Eles, né, matam, né, desde lá da origem e apontam para a posição em que você está, né? Esse camarada, né, que tem essa propriedade, que tem um tamanho, uma direção e um sentido, é uma grandeza física que a gente chama de vetor. Então, esses caras, da maneira que eu coloquei, são os vetores posição. Tá? Então, essa é a minha definição, né, de posição. Eu preciso de uma referência e eu vou representar, né, diferentes posições da trajetória de um corpo a partir dessa referência, usando esses caras que eu chamei de vetor posição. Joia? Tranquilo? Segunda coisa. Uma vez que a gente tem definido a posição, né? Como a gente marca a posição, a gente pode agora definir o quê? O deslocamento. Ué, o que é o deslocamento? É quanto ele andou desde uma posição inicial até uma posição final. Esse é o deslocamento, tá? Quando a gente faz a maneira como a gente está fazendo aqui, né? O deslocamento, ele fica muito simples. Do ponto de vista operacional, vamos dizer assim, né? A gente define, né, o deslocamento como a variação da posição. Então, Hugo, o que é delta R? Delta R é a variação. Sempre que aparecer delta, o que é delta? É uma forma da gente, para quê? Ah, eu não quero ficar escrevendo, é a preguiça? É, eu não quero ficar escrevendo variação toda hora. Então, eu vou usar um símbolozinho para dizer variação. Ok? Vocês me permitem? Então, toda vez que aparecer delta, é o quê? Eu estou querendo falar de algo que vai variar. O que é variar? Mudar, né? No tempo, por exemplo, né? Algo que está mudando com o passar do tempo. Né? Pode ser que não mude com o passar do tempo, pode ser que mude em função de outra coisa, tá? No caso aqui particular, a gente vai ver que é no tempo.
Tá? Então, o que é a variação da posição? É o deslocamento. Se eu estou parado, eu estou deslocando? Não. A minha posição está mudando? Não. Né? Então, não estou deslocando. Agora, se eu sair daqui de frente do monitor e dou 3 passos para trás, a minha posição muda. Inicialmente, eu estou a 50 centímetros do monitor. O monitor é a minha referência. Quando eu dou 3 passos para trás, eu passo a ficar a 1,5 m do monitor. Mudou a minha posição. Quanto que eu andei? Epa, 50 centímetros é meio metro. Quando eu dou 3 passos para trás e fica 1,5 m, quanto que eu andei? 1 metro. Que conta que você fez? É a posição final. Fui parar a 1,5 m à frente do monitor, sendo que eu estava inicialmente a meio metro à frente do monitor. Quanto que foi o meu deslocamento? Eu andei 1 metro. A posição final menos a posição inicial. Essa é a variação, é o quanto variou. Eita, como é que a gente escreve isso matematicamente? Posição final menos posição inicial. Deslocamento é isso. Tá? No meu desenho aqui, cadê o meu deslocamento? Posição final menos posição inicial é esse camarada que está aqui. Ó. E o meu deslocamento é em vermelhinho, ΔR. Eu saí dessa posição e vim parar aqui. Né? O que eu andei é um menos o outro. Joia? Então, esse cara que está aqui, ele é também um vetorzinho. Porque o deslocamento, mais do que a posição, ele é uma grandeza física que é importante a gente não só dizer o quanto foi o deslocamento, mas a gente precisa dizer também para que lado, para onde foi o deslocamento. Né? Ué, se eu digo para vocês que eu estou aqui a 50 centímetros na frente do monitor e dou 3 passos para trás, então esse é o meu deslocamento, para trás. Eu vou parar aqui perto da cama atrás de mim. Agora, se eu estou, né, na frente do computador, aqui do notebook, 50 centímetros, e agora eu dou 3 passos à esquerda, eu vou parar perto da porta da entrada do quarto. São duas coisas diferentes, são duas condições finais diferentes. Um perto da cama, outro perto da porta. E são os mesmos 3 passos. Então não é só o tamanho do deslocamento. Também depende da direção e do sentido. Se eu dou 3 passos à direita, eu bato na parede aqui. Então, isso depende não só do tamanho, de quantos passos eu dei, né? De quanto eu desloquei no espaço, mas também é importante eu dizer, né? Para descrever certinho o que está acontecendo, para que lado eu estou indo. Por isso, a setinha. Né? E por isso, é mais útil que a gente utilize essa ideia de vetorzinho. Né? Então, esse camarada que está aqui, o nome dele é o quê? Vetor deslocamento. Né? Ótimo, a gente já definiu a posição, já definiu o deslocamento, a gente está pronto para poder agora definir o quê? A velocidade. O que é velocidade? A gente usa velocidade, a palavra velocidade. Vocês já devem ter percebido que para escrever aqui eu faço isso com o pescoço. Eu vou terminar esses semestres aqui, eu vou ficar com o torcicolo permanentemente assim para a esquerda. Então, velocidade é um termo, né, que a gente usa o tempo todo, né? Velocidade que está associado com o quê? Né? Talvez a gente pode usar, né, uma palavra para descrever velocidade, como o quê? Como a rapidez com que alguma coisa acontece. Quando eu digo alguma coisa, não é só deslocamento. A gente pode falar assim, ó,
Nossa, a gasolina que eu coloco no carro está indo embora numa rapidez. O meu dinheiro na minha conta vai embora. Está indo embora com uma rapidez. Né? É, então, assim, coisas que realmente assim, não tem a ver com o movimento no espaço. Né? Mas é isso, é a velocidade com que alguma coisa acontece. Né? Então, né, quando a gente fala de rapidez, a gente tem algo na cabeça, não diretamente. Né? A gente está falando de algo no tempo. Né? Para a gente, talvez, é um termo técnico para essa velocidade de tudo quanto é coisa. Velocidade de tudo quanto é coisa, por exemplo, assim, qual é a velocidade de uma reação química? Você lá misturou água com água com hidrogênio, não, oxigênio com hidrogênio, né? Tantos mols de oxigênio, tantos mols de hidrogênio. Quão rápida é a reação? É uma reação explosiva, né? Né? É muito rápida. Né? Ah, né? Então, a palavra técnica para essa velocidade de alguma coisa é taxa. Tudo que vocês ouviram falar assim, de taxa de variação, taxa da reação, né? É o quê? É a velocidade com que aquilo acontece no tempo, tá? Mas o que é importante para a gente é isso, é a velocidade com que alguma coisa acontece. E nós aqui estamos interessados em quê? Na velocidade com que a gente sai de uma posição e vai até a outra posição, né? Então, essa é uma velocidade de algo bem definido. É a velocidade que o que acontece? Que o deslocamento acontece, né? Então, nós estamos interessados na velocidade, né? Na taxa de variação da posição, né? Tecnicamente falando. Então, como é que a gente define velocidade? Então, a velocidade, a princípio, eu vou definir aqui a velocidade média, porque a velocidade também depende de direção e sentido. Se eu disser para vocês que eu estou saindo aqui de Alfenas, né? Por exemplo, no avião, né? E estou indo, né? A 200, 300 quilômetros, um avião pequenininho, né? 200, 300 quilômetros por hora na direção norte, né? Então, olha só, a direção é o eixo norte-sul. Quando eu falo direção norte, eu estou dizendo também o sentido. Então, eu estou indo no eixo norte-sul, mas no sentido norte. Então, vou parar onde? Lá para perto de Belo Horizonte. Se eu estou indo, né, no sentido com a mesma velocidade, com o mesmo tamanho, com a mesma taxa de variação da posição, 200, 300 km por hora, né, chega uma hora, se eu estiver indo para o sul, vou bater lá em São Paulo. Né? Então, ela também depende da direção e sentido. E como é que eu vou definir ela? Velocidade é a variação da posição pelo tempo em que ele ocorre. Delta T. Por que que apareceu um delta T aqui, Hugo? Porque normalmente o delta T, ele se a gente seguir a mesma forma como a gente fez aqui para o deslocamento, o delta T, ele vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Porque normalmente a gente usa relógio, né? Então, assim, eu estou saindo aqui de Alfenas às 10 horas e 15 minutos. Esse é o meu tempo inicial. E aí, eu saí daqui, 200, 300 km por hora, em uma hora estou chegando em São Paulo. Tempo final meu, 11 horas e 15 minutos. Então, quanto tempo durou o meu deslocamento? Tem que fazer a continha. Tempo final, 11 horas e 15 minutos, menos o tempo inicial, 10 horas e 15 minutos. Quanto que foi o intervalo de tempo? Uma hora. Né? Então, a gente coloca tudo da mesma forma. Né? Então, isso que está aqui é a minha velocidade, mas não é qualquer velocidade. E aí, vou me permitir, né, forçar um pouquinho a barra. Essa aqui é a velocidade média. Tá? O que é a velocidade média? Ó, se eu sair daqui e vou até Pouso Alegre, né, eu não vou o tempo todo com a mesma velocidade que o velocímetro do meu carro lá marca, né? Nas retonas, né, nas descidas, eu vou ter uma velocidade maior,
nas curvas mais fechadas, eu vou ter uma velocidade menor. Mas o que é essa velocidade média? Como é que eu calcularia essa velocidade média? A variação da posição. Qual é a minha posição aqui em Alfenas? Qual é a minha posição lá em Pouso Alegre? Uma menos a outra vai dar em torno de 100 quilômetros. São 100 quilômetros. Divido pelo tempo que eu gasto para sair daqui de Alfenas e chegar até Pouso Alegre. Isso é a velocidade média, né? Existem já alguns radares, inclusive agora com essa nova licitação da Dutra, né, que foi a que aconteceu alguns dias atrás, em que nos termos da licitação, né, tava lá a implementação de radares de velocidade média, tá? O que isso significa? Né? Que vão ter pontos diferentes ao longo da rodovia em que a sua velocidade, né, vai ser medida. Não só a velocidade, né? Mas o tempo em que você passa por esses pontos vai ser medido. Então, quando você passa numa posição, ele dispara um cronômetrozinho para você. A hora que você chega lá na outra posição, ele para o cronômetro. Então, ele sabe qual é o intervalo de tempo que você saiu, por exemplo, na Dutra, você saiu de São Paulo e chegou em Resende, por exemplo. Então, ele sabe qual é a sua velocidade média. Se a sua velocidade média for acima da velocidade média permitida para a rodovia, você é multado. Então, fazer uma viagem nas rodovias vai ser mais daqui para frente como um rally de regularidade do que uma corrida de Fórmula 1, né, em que você vai correndo, chegou onde tem o radar, para, diminui, claro, na verdade, não para, né? Diminui, passa o radar, acelera de novo, corre. Então, agora vai ter que ser algo mais associado à regularidade. Você tem que manter uma certa regularidade, tá? Então, essa é a velocidade média. Aí a velocidade instantânea. Como é que a gente mediria a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, pelo próprio nome diz, é a velocidade naquele instante. Né? Vou deixar esse cara para cá. A velocidade instantânea é... O que seria um instante? Puxa, um instante é um piscar de olhos. Não é isso? Pá, um instante, já foi. Um instante está associado a um intervalo de tempo o quê? Pequenininho, muito pequenininho. Não é isso? Né? Um instante é isso, é um intervalo de tempo muito pequenininho. Então, como é que eu, matematicamente, eu faço isso? Uai, então eu faço isso, ó. Então, eu vou tomar o limite da velocidade média, que é delta E, delta T, já vocês vão entender o que é limite. Quando o intervalo de tempo vai a praticamente zero. O que dá isso? O que é isso? O limite da velocidade média, vamos colocar um cara aqui, né? O que é o limite? É aquele limite ali, ó, limiar, em que o intervalo de tempo está indo a zero. É o instante. Hum? Que horrível esse cara. Melhorou. O que é isso? Os matemáticos. Né? Na verdade, quem trabalhou isso daí foram dois caras muito importantes, né? Na história da ciência, na história da física, na história da matemática. Né? É Newton, o mesmo cara, né, das leis de Newton, e um outro camarada chamado Leibniz, tá? Um alemão Leibniz, e o inglês Newton. Né? Isso daqui é o quê? É o cálculo diferencial. Isso aqui é a famigerada. Olha só, quando o tempo é pequenininho, a variação é pequenininha, não tem como, não dá tempo de eu andar, de eu sair do lugar, porque o tempo é muito pequenininho. Então, o delta, que é a letra grega maiúscula, né? Delta, vira o quê? Como ele é pequenininho, vira um Dzinho. Então, aqui eu vou ter um Dzinho R, porque é pequenininho. E, da mesma maneira, o delta, que é a variação, vai ser uma variação muito pequenininha, está tendendo a zero. Então, ele vira um DTzinho. O que é isso? Isso aqui é a derivada, né, da posição, ou se preferir dizer do vetor posição, com relação... Não vai cair isso na prova, pode ficar sossegado. Eu estou fazendo isso aqui só por completeza, que eu tenho que falar, tá? Não sei, não vou ter, não vai ter cálculo na prova, estou só apresentando. Com relação no tempo. Cultura, tá? É derivado. E esse cara aqui, então, né?
é a velocidade instantânea, né? dr. Né? Então, a velocidade instantânea. Então, esse cara aqui é a velocidade média, a velocidade instantânea é quando é pequenininho, naquele instante. Então, aqui é a velocidade. Então, a velocidade é o quanto varia. É intuitivo, né? É o quanto varia a posição no tempo. Então, se eu vou daqui a Pouso Alegre, que são 100 quilômetros aproximadamente, 100 quilômetros daqui até Pouso Alegre, em 1 hora, a minha velocidade média é de 100 quilômetros por hora. Agora, se eu faço esse mesmo trajetória, né? Esse mesmo deslocamento de 100 quilômetros em meia hora, opa, aí é 100 quilômetros dividido por meio é 0,5. Então é como se eu estivesse multiplicando por 2. Então a minha velocidade média é de 200 quilômetros por hora. Né? Essa é a rapidez com que eu estou me deslocando daqui de Alfenas para Pouso Alegre. Né? Então essa é a ideia. Então é bastante intuitivo isso. Beleza? Agora, então a gente deixou, né, marcamos a posição, definimos a posição no espaço, definimos aqui, né, o que seria o deslocamento, ou seja, a posição variando no tempo, no espaço, né, a posição variando no espaço não tem sentido, variando no tempo, sai de um lugar no instante, chega no outro lugar no outro instante, né, e a partir desse deslocamento eu defini a velocidade com que isso acontece no tempo, né, como a própria velocidade, a nossa definição física de velocidade. Beleza? Então, como eu falei antes, velocidade média dá uma ideia para a gente do movimento. Velocidade instantânea é aquele naquele momento. Quando eu vou daqui para Pouso Alegre, eu não vou, claro, o tempo todo com a mesma velocidade. Isso significa que, ao longo da minha trajetória, a minha velocidade muda. Na reta, a velocidade é alta, na curva, eu tenho que fazer o quê? Diminuir a velocidade. Variei a velocidade. Variei a velocidade. Ela era um valor alto, ficou um valor menor para poder passar pela curva. Passei pela curva, o que acontece? Outra reta. O que eu faço? Aumento a velocidade. Antes da curva, eu piso no freio. Depois da curva, eu piso no acelerador. Opa! Acelerador. O acelerador faz o que com a minha velocidade? Muda a velocidade. Velocidade varia. Então, a última grandeza da aula de hoje é a aceleração. Né? Então, a aceleração é o quê? Né? Aí agora não tem muito analogia com qualquer outra coisa, não. Né? A aceleração é a velocidade, mas ela continua sendo uma ideia de velocidade, aquela velocidade geral. É a velocidade com que a velocidade muda. Então, seria de maneira mais técnica, para a gente não ser redundante nas palavras, eu poderia falar, então, é a taxa de variação da velocidade. Fica mais bonito, mas talvez fique mais difícil de entender. Né? Se eu entendi que a velocidade é o quê? É a rapidez com que a posição muda, né? Então, a aceleração é a rapidez com que a velocidade muda. Ou seja, é a velocidade com que a velocidade muda. Parece meio estranho isso, né? Então, vamos marcar aqui. É a rapidez varia. Muda ou varia, né? Então agora é simples. Variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? Variação da velocidade é isso aqui. Que velocidade é essa que entra aqui? De modo mais geral, é a velocidade instantânea, naquele instante, tá?
Então, ó, eu vou colocar aqui agora, mas não vou carregar isso mais para frente, não. A rapidez, então, é alguma coisa variando no tempo. Que nome eu dou para esse cara que está aqui? Aceleração. Se do lado direito da igualdade tem alguma coisa que depende da direção e sentido, então do lado esquerdo da igualdade também tem que ser alguma coisa que dependa de direção e sentido, porque ela é construída a partir daquilo, né? Então esse é o nome que a gente dá para, isso é a nossa aceleração. É definida assim. Simples, é a rapidez com que a velocidade muda. Agora pensem assim comigo. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, mas a aceleração tem algo muito a ver com força, né? E isso a gente está acostumado no dia a dia nosso. Se você está dentro de um carro com uma velocidade muito grande, certo? Relativamente grande, né? Veloz, está lá bem veloz, e chega numa curva, o motorista, para reduzir a sua velocidade, para poder não capotar na curva, né? Se ele bobear, ele tem que fazer isso num intervalo de tempo bem pequeno. Vamos supor o cara está distraído, quando opa, uma curva, o que ele faz? Pé no freio. Não é isso? Então ele tem que variar a velocidade, né? Um certo valor, né? De velocidade, num tempo muito pequeno. Quando você pega e divide e calcula, né? A gente tem uma aceleração grande, porque o intervalo de tempo é pequeno. Está aqui na nossa razão. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma coisa dividida pelo outro é a razão. Se eu estou dividindo por uma coisa pequenininha, o resultado da divisão vai ser um valor grande. Se eu pego o número 1 e divido por 1, o resultado é 1. Se eu pego o número 1 e divido por um número menor do que 1, 0,1, dá 10. Se eu divido por um número menor ainda, 1 dividido por 0,01, dá 100. Então, quanto menor for o meu denominador, maior é o resultado da razão, da divisão. Não é isso? Então, se eu tenho que fazer essa variação num intervalo de tempo muito pequenininho, a aceleração é grande. Quando acontece isso, o que, que você sente dentro do carro? Você sente uma força gigantesca te empurrando pela frente. Isso é inércia, a gente vai falar nisso. Né? Uma inércia, você sente uma força te empurrando. Se pelo contrário, agora, o cara tá de boa, um motorista bem atencioso, vem uma curva lá na frente, então desde cá, desde de bem longe, ele começa a pisar no freio, então agora a mesma variação de velocidade vai ocorrer num tempo maior, grandão. A aceleração vai ser menor. Você vai ficar tranquilão lá dentro do carro. Você vai, claro, sentir uma forçazinha ali te empurrando pela frente, mas bem menor. Então, a aceleração, intuitivamente, né, ela tem a ver, está relacionada a forças, certo? Já dá um spoiler aqui, né? Segundo a lei de Newton, a força é sempre igual à massa do corpo vezes a aceleração dele. Esse é um spoiler, né? A gente vai falar disso depois. Legal? Então, né? Essa é a nossa definição das grandezas físicas que a gente precisa. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração. Na cinemática. Então, agora, né, para encerrar a aula nos próximos minutinhos, tá? A única coisa que eu posso fazer é o quê? Apresentar as equações da cinemática para vocês, tá? Depois, a título de curiosidade, tá? Não vai cair na prova. Depois, quando eu falar de dinâmica, colocar a segunda lei de Newton, eu vou pegar e vou, da segunda lei de Newton, vou apresentar como a gente chega nas equações da cinemática. Só vou fazer isso a título de curiosidade. Então, ninguém precisa ficar apavorado com a matemática que vai aparecer naquele momento, tá bom? Então, quais são as equações da cinemática? O pescoço. Né?
Vocês fiquem à vontade para perguntar, para me interromper o tempo todo, tá? Eu estou falando aqui, ninguém me perguntou nada, então eu vou entendendo que está todo mundo me entendendo, né? Então, quais são as equações da cinemática? Elas são simples, tá? Então, a primeira delas é exatamente essa questão. Vou usar o R, tá? Às vezes lá no ensino médio o cara usa S, mas, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte, né? A letra, o nome que a gente dá, não importa, não muda, né? Tem um camarada meu, um professor meu, que dizia o seguinte, ó, tem que tomar cuidado. O burro, quando troca a cor da grama, passa fome, né? Mas o burro animal, né? Então, dizer que é S, que é X, que é Y, que é Z, que é R, né? É só trocar a cor da grama, né? Não vão me processar porque eu falei do burro, e isso aí eu estou contando uma história. Eu sou da época que a gente tinha mais liberdade para poder falar as coisas, era mais politicamente incorreto. Não estou falando que tá certo fazer essas coisas, não, mas eu sou de uma época em que, né, as pessoas eram menos polidas, assim, né? Vamos dizer assim. Vou contar um caso para vocês, né? Eu sou de Campinas, na Unicamp. E aí estava tendo aula de cálculo com um professor que não sei se ele ainda está lá, mas é o Ari, o cara da matemática, né? Do IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. E ele, isso em 1996, vocês não eram nem nascidos, né? Eu já estava na universidade. E o cara, Campinas, né, cara? Então, ele não sei se ele tá lá, tá vivo ainda, nem sei mais, né? Ele era um homossexual assumido, militante, né? E professor universitário, né? E tinha todo mundo respeitava, naturalmente, né? Não tinha problema nenhum. E aí, as aulas de cálculo, né? Lá na universidade, aulas em auditório, que ou seja, né, assim, porque quem faz cálculo na universidade? Muita gente, né? Engenharia, todas as engenharias fazem cálculo, né? Física, a própria matemática, né? Os cursos de biológicas, em alguns cursos também faziam, né? Enfim, era muita gente. Então, os cursos de cálculo, né, eram em auditório. Então, tinha lá 150 neguinhos dentro da sala, né, dentro do auditório. E aí você imagina o cara dando aula de cálculo. Já é uma coisa assim que fala assim, pô, tem que ter muita boa vontade para assistir uma aula de cálculo. Verdade, né? E aí era muito comum, né? Começava uma conversinha ali, começava uma conversa lá, o trem ia crescendo, né? De repente o Ali estava gritando lá, não conseguia dar aula. Gritando o quê? Falando muito alto para poder falar acima do barulho. E aí o cara falou uma vez, né? Aí ele, no meio da aula, ele olhou para um camarada bem no meio, que estava bem na frente dele, assim, e vocês me perdoem, né? Não tem preconceito nenhum. Ele falou assim, ó, apontou pro cara com o dedo e falou assim, ó, você é viado. Aí o cara falou assim, eu? Você é viado. Aí todo mundo parou e falou assim, o que ele tá falando? Ele tava falando de cálculo e agora ele tá apontando o dedo pro camarada. O que que aconteceu? O que que eu perdi? Parou a aula, né? E aí o cara falou assim, mas como? Que história é essa? Aí ele virou e falou assim, boi preto conhece boi preto. Isso é um ditado antigo, muito antigo, que quem é do interior conhece. Todo mundo ali naquele momento deu uma maior risada, né? Todo mundo gargalhou, percebeu que ele estava fazendo uma brincadeira com o camarada, para exatamente para quê? Para parar com a bagunça, para parar com o falatório, e todo mundo, naquele momento de descontração ali, inusitado, né? Voltasse a atenção para a aula. Né? O que que aconteceu? O camarada abriu um processo porque ele chamou ele de homossexual, mesmo sem ter alguma prova, alguma evidência, ele escolheu qualquer um, né, ali na frente, só para brincar, né? Não, deu risada junto com todo mundo e a vida seguiu. Não estou falando que é certo fazer um negócio desse, não. Estou falando que como as coisas mudaram, né? Enfim, quais são as equações da cinemática? Eu sou muito contador de caos, tá, gente? Vocês me perdoem, às vezes eu até falo demais. Quais são as equações da cinemática? Vamos lá, né? Então, cuidado para não trocar a cor da grama, tá? Então, aqui eu estou usando R, né? Talvez vocês tenham tido essa aula com S, né? Então, aqui, ó. Então, a posição final, ela é igual à posição inicial, né?
mais a velocidade com que você está indo, vezes o tempo. Eu vou não colocar o tempo, ΔT aqui, porque em vez de usar um relógio, eu vou usar um cronômetro. Então, se eu uso um cronômetro, o meu tempo inicial sempre é o quê? Zero. Então, não faz sentido eu falar tempo final menos tempo inicial, porque meu tempo inicial é sempre zero, tá? Então, isso aqui é a primeira equaçãozinha. Segunda equaçãozinha, né? Essa é a Professor, posição. Oi. você pode repetir, por favor, a primeira equação, as grandezas, que eu não estou entendendo muito bem. O que que As é letras. R? Posição. O 2 eu estou usando como eu coloquei aqui, posição o quê? Final. E aqui, eu usei verdinho, deixa eu usar verdinho. Não, azul, desculpa. Posição. Final. Cadê? Aqui. E inicial. Eu devo ter colocado RF menos R1. Bem, então aqui é o quê? Posição. Final. Final do quê? Eu estou saindo de um lugar e indo para outro. Então, qual é a minha posição ao final desse meu deslocamento? Tá? Aqui o que, que é? Posição inicial. Não necessariamente é zero. Eu posso estar. Qual que é a minha referência? Eu posso colocar a minha referência aonde eu estou. Aonde eu estou, no começo da brincadeira. Então, se eu estou exatamente sobre a minha referência, que jeito seria isso? Então, olha lá. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Posição inicial. Por exemplo, está aqui a minha trajetória. Minha posição inicial está aqui, por exemplo, e a minha posição final está aqui. Eu posso colocar a minha referência, a minha origem, no meu sisteminha de coordenadas, na minha posição inicial. Ah, então agora eu estou sobre a origem. Quanto que vale a minha posição? Agora, nessa condição, R1 é o quê? Qual é a distância minha para minha referência? Ué, por exemplo, a minha referência é a minha cadeira, onde eu estou sentado aqui agora. Qual é a distância minha para minha cadeira? Nenhuma, porque a minha referência agora é a cadeira, não é mais o monitor do notebook, nem a porta do quarto. Né? E agora eu vou dar 3 passos para trás. Né? Então eu desloco. Então eu vou parar aqui, esse cara aqui é a minha posição inicial, e aqui é a minha, sei lá, alguma coisa diferente de zero. Né? Beleza? Então, não necessariamente a posição inicial é zero, tá? Beleza? Quem que perguntou? Entendeu? Professor, no Sim? caso, essa fórmula ela seria só um rearranjo da fórmula da velocidade média com Exatamente. e É o que eu ia... também para sair desse jeito a gente também teria que considerar a velocidade inicial como sendo zero, não teria? Isso quando tem velocidade, eu ia falar isso. Quando Isso. a velocidade é constante. Quando não tem aceleração. Essa equaçãozinha só serve quando a velocidade ela é constante. Joyce pediu para levantar a mão aqui. Não precisa levantar a mão, tá? Pode abrir o áudio e falar comigo, beleza? Porque eu estou apresentando, eu não vejo quem está aqui na tela que está Foi sem levantando a mão. querer, Oi? foi sem querer. Ah, tá bom, Joyce, tudo bem. Mas fica a dica para a galera, beleza? Com quem que estava me perguntando? Então, ó, eu vou abrir essa equaçãozinha para você, né? Então, o que que é, né, a velocidade média? A velocidade média, se a velocidade ela é constante,
se ela não muda, se ela é constante, a velocidade média é igual à velocidade. Porque se eu saio daqui de Alfenas e vou até Casalega, agora cravado numa velocidade, eu não vou poder ir a 100 km por hora, mas eu consigo ir a 10 km por hora, eu vou conseguir passar pelas curvas, né, a 10 km por hora. Mas se ela é constante, 10 km por hora, ela não muda, não tem aceleração, né? A hora que eu fizer as continhas, eu vou gastar 10 horas para chegar em Pouso Alegre, verdade? Né? São 100 km, 10 km por hora, certo? Então eu vou gastar 10 horas. A minha velocidade média vai ser 10 km por hora. Então, se a velocidade é constante, a velocidade média é igual à velocidade. E é igual à velocidade instantânea, porque eu estou indo com a mesma velocidade em todos os pontos da trajetória. Em todos os instantes que você olhar para mim, a minha velocidade vai ser 10 km por hora. Né? Então, a velocidade média é igual à velocidade normal. E o que é a velocidade média? É a posição final menos a posição inicial pelo tempo final menos tempo inicial. O que eu estou fazendo aqui, se vocês me permitem? Né? Eu estou dizendo que eu vou usar um cronômetro, não vou usar um relógio. Então, esse camarada aqui é zero. Então, precisa colocar zero? Não. Precisa, então, chamar esse cara aqui de 2? Não. Esse camarada que está aqui simplesmente é o quê? Posição final menos posição inicial pelo tempo em que eu saio de um lugar e chego no outro. Agora, o que eu estou fazendo aqui é exatamente brincar com multiplicar cruzado, aquelas coisas, né? Então, eu vou passar o tempo multiplicando a velocidade. Então, eu vou ter velocidade vezes o tempo é igual à posição final menos a posição inicial. Eu quero a posição final em função do tempo. Então, eu vou isolar a posição final. Como é que eu isolo a posição final? Eu vou passar, então, né, menos posição inicial para o outro lado. Então, aqui é pura álgebra, né? Então, daqui, posição final vai ser igual. Posição inicial, ela é negativa aqui. Vai para o outro lado, positivo. Positivo eu não preciso escrever. Mais velocidade vezes... Tá? Beleza? Então, essa equaçãozinha que está aqui. Quando que ela vale? Quando a velocidade é constante. Quando não tem aceleração. Olha, a aceleração é exatamente isso, né? Aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade é constante, ela não está variando. Portanto, então, a aceleração é zero. Então, essa é a minha primeira equaçãozinha, né? Beleza? Quando não tem aceleração. Quando tem a aceleração, posição, vamos somar a aceleração. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Esse cara aqui, talvez lá no ensino médio, o cara tenha usado a letra S e a brincadeira que sempre aparece com essa equaçãozinha aí, com essa formulinha, é o quê? É o famoso sorvetão, não é? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? S é igual a esse zero, mais é zero, T, né? Só que lá usa zero para início, eu estou usando o quê? 1 para início. Cor da grama, cuidado. Né? Tá joia? Quando, então, aqui agora, quando tem aceleração. E aí? Tem uma terceira equaçãozinha. Então, essa equaçãozinha que está aqui, tem o tempo. Aqui também tem o tempo. E aí a gente consegue tirar, manipulando as equações, a gente consegue tirar o tempo da brincadeira. Né? Disse de novo, lá na frente eu vou fazer isso. Né? Vou mostrar de onde que saem essas equações. Por agora eu só quero apresentar elas. Né?
que eu sei que vocês já conhecem elas, né? É a famosa equação de Torricelli, para problemas, às vezes, que não tem o tempo dado explicitamente, né? Então, ele diz para mim que, né, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais a aceleração, né, vezes o quê? Alguém lembra? 2 vezes a variação do espaço. Do deslocamento, da posição, né? Vamos colocar o 2 na frente. 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Observem que aqui eu não estou colocando as setinhas em cima, tá? Porque na cinemática a gente vai trabalhar não em 3 dimensões, né? Mas a gente vai trabalhar principalmente em uma única dimensão. Depois, no segundo momento, claro, se a gente for pensar em um movimento, por exemplo, um salto de uma pulga, de uma rã, né? Um voo de um pássaro, tá? O próprio, isso é biofísica, né? Vamos falar também, por exemplo, de corrida, vamos falar do próprio caminhar, do salto de um atleta, né? Em altura. Então, a gente vai trabalhar isso aí já em 2 dimensões. É o máximo que a gente vai complicar aqui, tá? E aí a gente vai ter uma técnica de como trabalhar, beleza? Essas são as 3 equaçõezinhas principais, tá? Eu vou parar por aqui hoje, tá? Já até falei bastante. Então, na próxima aula, é nesse esquema. Da quinta-feira, a gente vai continuar apresentando, trabalhando esses conceitos e pronto. Feito isso, a gente espera já na terceira, no final da próxima aula, na outra aula que vem, a gente já começa a aplicar isso a interessantes sistemas de interesse para a gente na biologia. Beleza? Galera, estão aí ainda? Então, é o seguinte, beleza. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida ainda, podem me escrever, né? E, né, até a próxima, até a quinta-feira. Um abraço. Até mais. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Até. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Só uma dúvida, Hugo. Sim. Onde que a aula vai ficar, Oi? a aula gravada vai ficar disponibilizada? Vai ficar disponível no meu canal no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês direitinho, tá? Toda a aula lá no Moodle vai ter o link, tá? Tem um canalzinho. Por que que eu coloquei lá no YouTube? Porque não cabe no Moodle as aulas. Beleza? Fui obrigado a virar YouTuber. Quem sabe eu ganho uma graninha. Então tá, gente. Parar a gravação.